Dando continuidade, então, à nossa pós-graduação em Direito Imobiliário, no que diz respeito ao estudo de casos práticos, oficina de prática, quero trazer um outro caso, um caso novo para você. Então vamos lá, vamos analisar mais um caso. Lembrando que nós analisamos aí 4 casos importantes, interessantes aqui, e todos esses casos são enviados para os nossos alunos, então muito bacana, uma ideia muito legal. Vamos lá, vamos para o caso 5, né? Já analisamos 4 casos importantes, teve caso de ação de adjudicação compulsória, caso de uso capião, caso de incorporação, né? Após venda, o distrato, até o estudo de contratos na prática. Então bem bacana, realmente o aproveitamento dessa oficina de prática, ele faz a diferença. Vamos lá, nessa situação agora, nesse caso 5, nós temos aqui a Érica e sua esposa Sara. Nós temos um relacionamento regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça 175, resolução 165 do Conselho Nacional de Justiça. Então, um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, esse é o exemplo, e eu trago esse exemplo porque foi selecionado, porque muitas vezes a gente esquece, né, que as coisas mudaram. Nós precisamos respeitar essas novas instituições, esses novos relacionamentos. Nós temos hoje mais de 16 espécies de famílias diferentes, né? Então é importante trazer também exemplos práticos do dia a dia da vida. Nesse exemplo aqui, nesse caso, o que aparece para nós aqui no caso 5? A Érica e sua esposa Sara descobriram que seu sítio foi invadido por terceiros. Após 6 anos, residindo no exterior, descobrindo uma sentença de uso capião procedente em nome dos invasores. O que poderá ser feito? Então nós temos a seguinte situação, essa pergunta muito boa, nós alteramos os nomes, mas essa pergunta é uma pergunta muito prática, é um caso real, é um caso do advogado, aluno da nossa pós aqui, e nós vamos discutir, foi enviado por e-mail, então nós vamos discutir aqui esse assunto tão importante. Existe um relacionamento, esse casal possui um sítio e foram morar no exterior. Isso é muito comum no Brasil. Foram morar no exterior, na pergunta que o aluno fez, ele não falou quais motivos que foram morar no exterior, se foi para trabalho, se foi para moradia, isso também não importa. O fato é que o imóvel ele foi invadido por terceiros e nesse retorno, tanto a Sara como a Érica descobriram que o sítio foi invadido, né? Então, qual seria a medida judicial? Fica fácil identificar até aí, porque quando nós falamos de uma medida judicial para invasão, nós vamos pensar na reivindicatória. A ação reivindicatória é uma ação que nós temos o objetivo de recuperar o imóvel com base no domínio, com base na propriedade. Quando nós não temos a possibilidade de utilizar a ação reivindicatória e também não podemos usar a ação de missão da posse, que eu quero a posse pela primeira vez, também tem no registro, cabe a nós dar o parecer em uma ação de reintegração de posse, porque perdeu a posse total, reintegração de posse. Se ocorrer uma perda parcial, nós estamos falando de manutenção de posse. Nós vamos pensar nas possessórias, existe ainda o interdito proibitório. Não podemos jamais, já aprendemos isso na nossa aula, na nossa pós-graduação, na prática, jamais o advogado, atuante, especialista, que ama o que faz, que quer ajudar o seu cliente, que respeita o seu nome, jamais ele pode ter um erro de meio. O erro de meio pode ser objeto até de representação na OAB. Claro que nós temos estratégias, teses diferentes, nem todo advogado vai ter a mesma opinião, isso é comum no direito. O direito não é igual a matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Então nós podemos ter entendimentos diferentes. Mas quando você utiliza uma ação possessória no lugar de uma ação reivindicatória, no lugar de uma ação de missão da posse, no lugar de uma ação de domínio, você cometeu um erro de meio. Porque a posse, nós já conversamos aqui, é uma ação que tudo pode acontecer. Essa demanda possessória, tudo pode acontecer. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando usamos possessórias. Só vamos usar ações possessórias quando de fato o nosso cliente não tem registro. Não tem registro. Se o nosso cliente tem registro, esquece as possessórias e a estratégia correta é trabalhar com uma reivindicatória, tá bom? Então muita atenção em relação a isso. Então, a demanda, essa situação prática que o nosso aluno enviou, o doutor, o advogado, é uma situação que até a informação da invasão, ou a gente optaria por uma ação possessória ou por uma ação reivindicatória. Tudo dependeria da análise concreta para verificar se tem ou não tem um registro. Parava por aí. Mas aqui, nesse exemplo que o nosso aluno trouxe, esse exemplo prático de um cliente dele, nós temos algo além, porque nós temos ainda a informação, a certeza
de uma ação de uso capião procedente, ou seja, os invasores invadiram e ingressaram com uma ação de uso capião, e essa ação de uso capião foi procedente. Lembrando aqui que no exemplo prático, tanto a Sara como a Érica constituíram, não se sabe se a posse ou a propriedade, mas ficaram fora por 6 anos, e essa invasão durou mais de 6 anos. Então, de fato, nós podemos pensar no uso capião. De 36 espécies, nós temos espécies, modalidades, que podem ser utilizadas com 5 anos de posse, que é o caso aqui, o uso capião constitucional. O uso capião constitucional pode ser utilizado, deve ser utilizado, uma vez que cumpre os requisitos de lapso temporal de 5 anos, mais posse mansa e pacífica, mais ânimos domini. Nessa situação, essas clientes, Sara e também a Érica, para que possa reverter essa situação, não há mais o que se falar em ação de reintegração de posse, não há mais o que se falar em ação reivindicatória, porque já ocorreu, de fato, o registro de uma sentença de uso capião. E aí fica muito mais difícil, muito mais complexo mesmo, para conseguir ter a chance de recuperar esse imóvel. A oportunidade seria, talvez, uma ação declaratória de nulidade de registro da sentença. A ação declaratória de registro da nulidade de sentença seria uma ação para que você, de fato, conseguisse provar algum vício grave para gerar no Poder Judiciário a nulidade da sentença e a nulidade do registro no cartório. Então, seria aí um caminho a ser estudado no caso concreto, muito difícil de ter, de fato, provas a respeito disso para conseguir obter êxito nessa ação. Então, primeiro caminho aqui, a ser analisado. Segundo caminho a ser analisado é um caminho mais tranquilo, também difícil de aplicar no caso prático, mas é um caminho mais acessível. Nós sabemos que onde tem sentença, transitada e julgada, existe uma ação fênix. E qual que é essa ação fênix que renasce da cinza? É a ação rescisória. O artigo 966 do Código de Processo Civil traz de forma taxativa quais são as possibilidades de uma ação rescisória. Lembrando que é taxativo, não é exemplificativo. Então você vai lá no artigo 966 do Código de Processo Civil, você vai ver um rol, corrupção do juiz, prova nova. Então você teria, de fato, enxergar nessa situação do seu cliente, da Sara e da Érica, uma situação que aplicaria uma das teses do 966 ou algumas de forma cumulativa para pedir a rescisão da sentença, que também iria impactar na desconstituição da sentença e com isso a nulidade do registro. Então, as duas saídas aí, o parecer que você poderia dar seria sim essas duas ações, mas teria que analisar o caso concreto de forma mais aprofundada para verificar a possibilidade de provar isso. Não é fácil usufruir das ações rescisórias, não é fácil ter êxito, e nas ações declaratórias de nulidade também não. Por isso teriam que ser provas concretas, provas importantes, provas reais, para que você pudesse ter isso, tá? Então, mais um exemplo bacana, mais um estudo de um caso prático, para que a gente possa discutir essas informações tão importantes. Gostei desse exemplo, hein?